Se você pudesse voltar no tempo e dar alguns conselhos para o seu eu do passado, quais conselhos você daria? O que você teria feito de diferente na sua vida? Você teria seguido o mesmo caminho que você vem fazendo ou você teria feito algo diferente? Então, este mês, mais precisamente no dia 14 de julho, eu fiz 32 anos. Então, se você tem entre 20 e 30 anos, este vídeo é para você, ou mesmo se você já passou dessa faixa etária, assim como eu, também fique aqui, porque eu vou falar 5 principais conselhos que eu daria para o meu eu do passado, para a Taina do passado. Não faria muita coisa diferente, apenas eu teria antecipado esses conselhos aqui para que eu pudesse ter executado o quanto antes. Porém, muitas vezes a gente acaba, somente nessa faixa etária, a gente tem muita insegurança, tem medo de arriscar, tem medo do que as pessoas vão falar, a gente precisa muito da opinião dos outros. Então, eu teria me arriscado mais, eu teria dito para a Taina do passado para se arriscar mais, para não ter tanto medo, mas eu não teria feito nada diferente. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória, do caminho que eu venho seguindo e tudo isso, todo o meu percurso tem feito com que eu possa estar vivendo a vida que eu estou vivendo hoje. E eu acho que assim como a borboleta, a gente precisa passar por um processo de transformação, um processo de evolução e de autoconhecimento. Então, todo esse processo está sendo fundamental foi fundamental para eu me tornar a pessoa que eu sou hoje. E até mesmo chegar aquele momento em que você está pronto para poder você sair do casulo e dar o seu voo. Mas eu teria, falar aqui esses 5 principais conselhos que eu daria para o meu eu do passado, ter estudado sobre finanças e investimento o quanto antes. O momento de você começar é hoje, é agora, principalmente quando a gente fala sobre investimento, que os juros compostos ali são fundamentais, porque o quanto antes a gente começar a investir, melhor. Melhor para a gente conseguir realizar os nossos sonhos, a nossa tão sonhada liberdade financeira. Então, eu teria começado a estudar sobre finanças e investimento o quanto antes. Desde o meu primeiro trabalho, com 19 anos, eu já teria começado a investir, a poupar. Mas, pelo contrário, eu gastei tudo. E só diante disso que eu fui lá, tive que correr atrás e estudar. Então, esse seria o primeiro conselho que eu daria, dou para qualquer pessoa. Comece o quanto antes. Uma outra coisa também, um outro conselho que eu daria é começar o meu próprio negócio também o mais rápido possível. Muitas vezes a gente se sente muito insegura, com medo de tentar e não dar certo, e depois o que as pessoas irão falar e tudo mais. Porém, se não der certo, você tentou. Tem pessoas que nem tentar consegue. Então a gente tem que parar de ficar esperando a validação das outras pessoas, com medo do que as pessoas vão falar, porque ninguém tá nem aí para sua vida. Você é quem paga os seus boletos, você é quem tem que viver a sua vida e não ter medo de arriscar, de ir atrás dos seus sonhos, independentemente de qual seja o seu sonho. A gente precisa arriscar. A vida é muito breve. Então eu teria começado aqui o meu próprio negócio o quanto antes. Porém, como eu falei anteriormente, logo no início do vídeo, todo esse processo aqui foi fundamental para que hoje eu pudesse estar com a minha marca de cosméticos. Precisei passar por todo esse processo de sair lá do interior da Bahia, de vir para São Paulo, de estudar, depois ir para a área da estética, depois de trabalhar, aprender sobre vendas, e foi diante de tudo isso que eu vi a oportunidade de criar minha própria marca de cosméticos, levando o autocuidado para muitas pessoas, para muitas mulheres. Então, acho que tudo tem um momento certo também. E uma outra coisa aqui, principal ponto, é atividade física. Quando a gente está nessa faixa etária dos 20 e poucos anos, a gente está se sentindo bem, a gente está jovem, está com total disposição. Porém, lá na frente, a gente está falando aqui sobre o nosso eu do passado e o nosso eu do futuro. Os nossos hábitos, tudo que a gente está fazendo hoje aqui vai interferir de alguma forma, seja positiva ou negativa, no seu futuro. Então, quanto antes começar a praticar atividade física, melhor. Justamente quando fui na médica recentemente, ela perguntou se eu estava fazendo atividade física e tudo mais, eu falei que não. E ela falou assim, Taina, hoje você está bem, mas você tem que pensar
a longo prazo, lá na frente. E é justamente sobre isso que a gente tem que pensar na nossa vida como um todo, em todas as áreas, seja sobre investimentos, finanças, que é tão importante, a nossa saúde também, muito importante. Enfim, a gente tem que pensar a longo prazo. E aqui também um outro ponto muito importante sobre vendas. Eu acho que tudo é sobre vendas e realmente tudo é vendas. A gente precisa estar se vendendo o tempo todo. E eu teria utilizado mais as minhas horas, o meu tempo livre para estudar mais sobre marketing, sobre vendas, sobre gestão. Eu precisei aprender sobre vendas, nunca tinha vendido nada a princípio, a não ser o meu tempo, mas eu precisei, além de executar os procedimentos estéticos, aprender também sobre vendas. E como eu falei, o processo é fundamental, porque todo esse processo fez com que hoje eu tivesse o meu próprio negócio, estivesse vendendo os meus produtos. E as pessoas têm muitas crenças sobre vendedores, que vender é chato, que vendedor é isso e aquilo. Só que quando você vende algo que vai transformar a vida de outra pessoa, que vai ajudar outra pessoa, que tem um propósito naquilo, é muito bom, é muito gratificante. Então, vender é algo maravilhoso. Eu indico para todo mundo estudar, aprender sobre vendas. E sempre a gente tem que estar aprendendo, sempre tem coisas novas que a gente precisa estar aprendendo. E por fim aqui, desses 5 principais conselhos que eu daria aqui para o meu eu do passado, o autocuidado. O autocuidado é fundamental e também o quanto antes você começar, melhor. Falo muito sobre os cuidados com a pele. A nossa pele é o maior órgão do corpo humano e ela vai te representar por muito tempo, por longos anos, e ela está exposta aí diariamente a diversos agentes causadores aí, o sol, a radiação ultravioleta, enfim, muitas coisas acabam prejudicando a nossa pele e aumentando o envelhecimento precoce da pele. Então a gente cuidar da nossa pele é fundamental, mas quando a gente fala sobre autocuidado, não me refiro somente aos cuidados com a pele, mas você cuidar do seu corpo com uma boa alimentação, com atividade física, com uma boa ingestão de água e também cuidar da mente. Cuidar da mente é fundamental. O nosso corpo precisa estar em homeostasia, precisa estar em equilíbrio. Então a gente cuida de dentro para fora. Os cuidados, a nossa pele reflete os cuidados que a gente tem com o nosso corpo como um todo. Então, esses aqui são os principais 5 conselhos que eu daria para o meu eu do passado, que eu listei aqui. E não me arrependo de nada. Muitas vezes as pessoas falavam assim que eu ia me arrepender por não ter saído mais, para não ter ido para festas, isso e aquilo, porque eu sempre fui uma menina muito caseira, nunca fui muito de sair, gosto de estudar, assim, ler livros e tudo mais, e as pessoas falavam que eu ia me arrepender lá na frente de não ter ido para as festas, de não ter aproveitado mais, saído mais. E hoje eu falo para você, em nenhum momento eu não me arrependi de ter falado assim: "Ah, eu poderia ter saído mais, ter aproveitado mais isso e aquilo". Pelo contrário, eu me arrependo de esse tempo aqui que eu tinha livre, principalmente na minha adolescência, que eu estava lá estudando, depois tinha os horários à tarde, tudo mais livre. Eu me arrependo de não estar já estudando, investindo em tudo isso aqui. Mas de ter saído, eu não me arrependo de nada disso. E muito importante ver o nosso ciclo de amizade, principalmente nessa faixa etária, que é muitos amigos, muitas amizades. É muito importante você saber com quem você está se relacionando, quem são os seus amigos, se eles vão te influenciar aí de uma forma positiva ou de uma forma negativa, enfim. Também é muito importante, falando aqui de relacionamento já como casal, você saber escolher quando você estiver em um relacionamento, você saber escolher o seu parceiro de vida, e isso eu acho que também vai influenciar muito na sua vida como um todo. A gente acaba estudando todas as áreas da nossa vida, mas acaba esquecendo de estudar, de aprender mais sobre relacionamento, de como lidar com o outro. Principalmente uma pessoa que vai percorrer longos anos juntamente com você na trajetória, eu acho que é muito importante você saber escolher essa pessoa. Graças a Deus, soube escolher muito bem, fazer o recrutamento muito bem. Então, falo para você que isso é muito importante e isso pode influenciar, inclusive, em todas as outras áreas da sua vida. Então é sobre isso. Deixa aí embaixo nos comentários quais conselhos você daria para o seu eu do passado, se você está feliz com o caminho que você está percorrendo, ou quais conselhos você daria para o seu eu do futuro. Enfim, me conta aí, quero saber mais sobre vocês.
Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.